Meus amigos, minhas amigas, ideias em debate no ar. Nós estamos vivendo um momento atípico no Brasil. É um momento da espontaneidade da nossa população, da sociedade. E nós estamos recebendo aqui a Heloísa Gama Alves, que é coordenadora de políticas para a diversidade sexual da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. O nome da secretária é bem grande. E vamos conversar, em especial, sobre o tema que a Secretaria instrumentaliza a sua atividade, e tema esse que aqui no sindicato e na UGT defendemos de longa data, através da nossa secretaria, dirigida pela Cleonice Caetano, a famosa Cleo, que tem implementado e implantado dentro do sindicato e dentro da UGT políticas importantíssimas. A Heloísa Gama, como ela, como mulher, como participante do governo estadual, vê os atos que nos últimos 15 dias tomou conta de São Paulo e do Brasil. Como é que essa questão das ferramentas sociais surpreenderam a todos? Passou por cima de governos municipais, estadual, federal, sindicatos, você passou por cima de tudo. Parecia um tsunami, tchum. Então, aproveitar essa oportunidade que é única nesses momentos que nós estamos vivendo no país, de pessoas formadoras de opinião, que é você, no caso, possa dar a sua interpretação, a sua leitura sobre esse tema que hoje é conversa de todos os lugares. O que está acontecendo no nosso país? Heloísa, as câmeras são suas. Bom, obrigada. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui no Sindicato dos Comerciários, sindicato que tem sido um grande parceiro nessa luta incessante que é do respeito à diversidade, diversidade da forma mais ampla, não só a diversidade sexual, mas outros tipos de diversidade também. E quanto a essa questão dos últimos 15 dias de manifestação, eu acho que a democracia é isso. E eu acho que estava mais do que na hora, realmente, da população ir às ruas, realmente, reivindicar o que quer, né? Porque não era uma questão só apenas isso. Para mim, desde a primeira manifestação, no começo do mês, ficou bem claro que não era uma questão só de abaixar uma tarifa de transporte público. Era isso e muito mais. Eu acho que o povo brasileiro é um povo que ele estava muito acomodado. E eu lembro que na época do Collor, do impeachment do Collor, eu era estudante, estava acabando de me formar em Direito na PUC, São Paulo, e eu ia às ruas clamando pelo impeachment do Collor, né? E foi tão importante aquele momento, e depois disso a gente não viu mais esse tipo de situação, de manifestação do povo em realmente reivindicar os seus direitos. Eu acho importante o que está acontecendo, eu acho que isso mostra, eu acho que está todo mundo meio atônito, acho que todos os governos, todos os parlamentares, sindicatos, a sociedade de forma geral, acho que ninguém tem a explicação do que efetivamente, por que isso aconteceu, né? O que significa, por que nós saímos dessa letargia? É importante que saímos e que espero que desse momento histórico saiam realmente coisas boas para nós brasileiros daqui para frente. Agora, o que ajudou, eu acho que duas questões que potencializaram, porque nos anos anteriores já teve esse passe livre tentando, quando o prefeito era o Gilberto Kassab, e não tiveram, na realidade, essa visibilidade. E agora nós estamos tendo a Copa das Confederações com a imprensa mundial aqui. E a própria imprensa nacional, ela deu uma visibilidade muito especial em relação ao que foi nos anos anteriores, saindo na capa de todas as revistas semanais. Você acha que essas ferramentas sociais, elas vão ser um instrumento de participação inclusiva na democracia? Elas vieram para ser utilizadas dessa forma? Ou tem que ser comedidas? Como é que você percebe? Não, eu acho que ela tem que ser utilizada dessa forma como forma de inclusão, de reivindicação. Eu acho que eu particularmente me incomoda um pouco essa coisa de cercear a manifestação. Então, cercear se vai ter sigla partidos com bandeiras ou não. Eu acho que a democracia ela abarca a todos e a todos os tipos de manifestação, né?
Então, eu acho que, eu espero realmente que essa manifestação venha para ficar, nasceu desse movimento passe. Eu acho que nem eles esperavam ter esse engajamento todo, ter toda essa mobilização, né? Acho que foi uma surpresa até para eles próprios que começaram esse movimento. Só que agora que o movimento não tem mais, não pertence a ninguém, né? Pertence à população de forma geral. Acho que hoje isso é bom porque você não tem líderes, mas isso é ruim porque você às vezes precisa de foco, né? Não adianta você manifestar por manifestar. O que queremos? O que desejamos? Acho que a gente precisa focar. É uma reforma política no primeiro momento? É mais educação? É melhorar a educação? É melhorar o transporte? Nós precisamos realmente de uma agenda, que eu acho que é isso que até a presidente Dilma está procurando, nesse momento, fazer, né? Ter uma agenda clara, uma agenda para onde iremos, o que queremos e o que será feito. Inclusive, hoje, na gravação desse programa, tivemos uma reunião das centrais sindicais, na UGT, e durante a reunião a presidenta convidou o movimento sindical e social para estar amanhã conversando com ela para que as nossas bandeiras, reivindicações, que são todas essas que as ruas estão falando, não tem nada de diferente. E parece que agora o governo está um pouco mais atento, todos eles, né? Todos. Municipal, estadual e federal. Sem dúvida. Até hoje mesmo, o governo do estado de São Paulo já antecipou e não vai mais ter aumento no pedágio. Não, então, você vê que tem, isso que eu estou dizendo, tem preocupações agora ocorrendo que os governos que não tinham, com certeza, quando construíram os seus orçamentos, previsto qualquer tipo de situação que pudesse impedir os aumentos. E se analisar pragmaticamente, os 20 centavos, como você mesmo disse, do aumento da condução, não foi, na realidade, o foco, foi Estopim, né? foi estopim. E dessa forma, vamos ver com a presidenta da República a pauta sindical e social. Nós vamos começar agora a nossa fala, nossa conversa sobre as responsabilidades dessa coordenadoria. Primeiro saber, na realidade, o âmbito e a responsabilidade dessa atividade que você, que é coordenadora na secretaria, tem nesse tema. Fala um pouco. Então, a secretaria vem, a gente estava falando do povo, né, das manifestações, das demandas, né, veio de uma demanda da sociedade civil a criação dessa coordenação. Então, em 2008, nós tivemos a primeira conferência estadual LGBT aqui no estado de São Paulo, e nessa conferência saiu uma demanda da sociedade civil, uma solicitação da sociedade civil de que o estado tivesse uma coordenação específica para articular, promover as políticas públicas para a população LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, que é uma população que ainda é alvo de preconceito, é alvo de discriminação. Os dados de homofobia, Brasil afora, e São Paulo não é diferente, são alarmantes. Então, nós temos casos notificados de assassinatos no ano de 2012, isso Brasil inteiro, notificados, fora os que a gente não tem conhecimento. Mais de 300 casos de assassinatos, onde a única motivação foi a homofobia. Então, a partir daí, a sociedade civil começou a exigir de todas as esferas, governo federal, governos estaduais, governos municipais também, que tivessem uma coordenação, um órgão que pautasse de forma mais específica as políticas públicas para promover a cidadania dessa população, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, e também políticas e ações afirmativas para o enfrentamento à homofobia. Até há um ano atrás, na televisão, passava na Avenida Paulista, isso é realmente São Paulo, a maior cidade da América Latina. Paulista, um dos lugares talvez mais cosmopolitas do país. Exatamente. E lá foi palco, em 2 ou 3 oportunidades seguidas, de violência contra homossexuais. Então, e até isso foi depois da própria coordenadoria já ter nascido. Já, isso. E como as pessoas que estão nos vendo nesse momento podem acessar, conhecer mais a coordenadoria e o trabalho que vem sendo desenvolvido e as políticas que são a favor dessas pessoas que se encontram
cobertas por esse trabalho tão importante que a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, através da coordenadoria, faz? Então, quando acontece casos específicos como esse da Paulista, a atuação da coordenação ela ganha uma importância enorme na articulação com as delegacias. Então, por exemplo, nós temos aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Esse caso da Paulista foi um caso onde nós tivemos uma atuação, ainda não era coordenadora, mas eu acompanhei isso enquanto advogada já na época. Nós tivemos uma atuação importante na articulação com as delegacias para ter um serviço de inteligência para monitorar os skinheads, os grupos de intolerância, para fazer um trabalho preventivo no enfrentamento à homofobia. Então, a coordenação ela acaba facilitando a articulação com outras secretarias que têm um trabalho mais ligado a essa população. Então, por exemplo, segurança pública, educação, saúde, cultura e outras. No nosso caso, quando a pessoa sofre uma denúncia, o que ela deve fazer? Ela tem várias formas de fazer essa denúncia. Uma é ligar para o Disque 100, que é um serviço que o governo federal criou para denúncias para denúncias de homofobia. Outra é entrar em contato com a nossa coordenação no nosso e-mail diversidadesexual@sp.gov.br e chegar e fazer as denúncias e não se calar. Até porque aqui nós temos uma lei, né, uma lei estadual que desde 2001 que pune a discriminação homofóbica, né? E isso é importante frisar, que essa lei, um dos nossos trabalhos é divulgá-la, é fazer com que mais pessoas venham a conhecê-la. Não só as vítimas, mas também os possíveis ofensores. Nós temos muita discriminação, por exemplo, na área de comércio. Então nós vamos falar isso logo depois do nosso pequenino comercial. Até já. Senhoras e senhores, companheiras e companheiros, senhor presidente, quero fazer um cumprimento especial ao Guy Ryder, que eu tive o prazer e a honra de apoiar juntamente com os trabalhadores brasileiros para ocupar tão importante cargo na OIT. Em nome dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, afirmamos que a Conferência da Organização Internacional do Trabalho é o fórum adequado para a promoção do necessário diálogo social de todos os envolvidos, governos, empresários e trabalhadores. Trata-se de construir um caminho para buscar soluções diante da crise financeira e econômica atual. Precisamos criar políticas e ações multilaterais para fazer valer a produção e o trabalho sobre o financismo e garantir o pleno funcionamento da rede de proteção social construído com grande esforço de todo mundo. A crise não atinge a todos de modo igual e sabemos que quem mais sofre com ela os trabalhadores e os setores produtivos. Nós não aceitamos nenhum retrocesso quanto às conquistas obtidas a duras penas. Não aceitamos também que a crise atual sirva de desculpa para solapar direitos trabalhistas e sociais para resolver os problemas dos criadores da crise. O momento exige uma alternativa que valorize a produção, o trabalho decente, a rede de proteção social, a qualidade de vida e a transição para uma economia sustentável com empregos verdes e decentes. Para tanto, os governos e instituições multilaterais devem abandonar o receituário único com o qual vem sendo gerenciado a crise, repleto de medidas centradas na austeridade fiscal para os povos e para a economia real. O resultado desse receituário é mais recessão, mais desemprego, menos renda, menos consumo, menos produção, menos investimento e o aumento do desespero social. Os criadores da crise, em especial os do setor financeiro, estão prostrados, teoricamente, mas politicamente atuam com enorme desenvoltura para romper impiedosamente os cofres públicos para salvar as suas finanças. O resultado dessa ação de rapina é um Estado mínimo para a maioria dos povos e um Estado máximo para uma minoria privilegiada. Entende-se daí
porque os rios de dinheiro colocados nas grandes instituições financeiras não reativam as economias em crise, não se transformam em crédito ao produtor ou ao consumidor, e porque as economias se mantêm estagnadas e o emprego, com saldo de 27 milhões de desempregados na União Europeia e 19 milhões só na zona do euro. A saída da crise demanda um conjunto de medidas que estimulem investimentos em infraestrutura, financiamentos para a produção e para áreas sociais estratégicas, educação, qualificação profissional, saúde, saneamento básico e distribuição de renda. Para isso, apresentamos algumas propostas. Primeiro, por uma conferência mundial pela produção e pelo emprego. Promover, sob a responsabilidade da ONU, uma conferência mundial pela produção e pelo emprego, visando harmonizar os fluxos monetários e financeiros internacionais com as necessidades produtivas e de emprego de todos os países. Seria como a conferência de Bretton Woods da produção e do emprego. Segundo, a regulação do capital financeiro e a criação da taxa Tobin. Trabalhadores, governo e setores empresariais produtivos e o setor bancário mundial devem promover a regulação do capital financeiro internacional, canalizando a poupança pública e privada em investimentos produtivos. Somos favoráveis à instituição da taxa Tobin, imposto internacional cobrado em transações financeiras para viabilizar a estabilidade monetária internacional. Terceiro, programas de apoio ao trabalho decente para um desenvolvimento global sustentável. Os estados que receberam apoio financeiro de instituições multinacionais deverão ser obrigados a adotar uma agenda nacional do trabalho decente, baseado nos pilares consagrados pela OIT, eliminar as distorções nos intercâmbios econômicos entre países. Caros senhores, também não nos escapa a flagrante tentativa de alguns setores de minar o modelo histórico do tripartismo da OIT, buscando abrir lacunas textuais e interpretativas dos documentos adotados por esse organismo para reduzir a força de representação dos legítimos e exclusivos representantes dos trabalhadores nas questões laborais. Rechaçamos a nomenclatura de interlocutores sociais quando se tratar de questões laborais. Somos organizações sindicais de trabalhadores e temos a prerrogativa de representar a milhões de trabalhadores em todo o mundo, tanto nesse espaço quanto nos espaços nacionais de negociação de políticas trabalhistas. Por fim, reitero nossa posição de que não sairemos dessa grande armadilha mundial sacrificando a classe trabalhadora. Muito obrigado. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate, voltamos. E voltamos com Heloísa Gama Alves, que é coordenadora de políticas para a diversidade sexual da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. Vocês viram o intervalo, uma participação da UGT na OIT, defendendo os trabalhadores mundiais, mas falando em nome de todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, em especial contra esse financismo, esse absurdo que a área financeira mundial traz de desemprego, traz de arroxo salarial, e poucos governos têm a capacidade de enfrentar. O movimento sindical, no mínimo, tem a obrigação de denunciar. Foi o que foi feito na OIT, como vocês viram, nesse discurso recentemente feito lá em Genebra. Nós deixamos uma pergunta no ar, ou melhor, a doutora estava comentando, a doutora Heloísa, a respeito de muitas denúncias originarem no comércio. Aí nós vamos ver quais são as principais, mas aproveitando já essa ponderação da doutora Heloísa, se os sindicatos, as centrais sindicais, podem ajudar, de que forma? E se ajudam, como ajudam? Estamos falando um pouco, em especial, no caso do comércio, que tem o maior índice de reclamações, mas os sindicatos, de uma forma geral, de outras atividades, com certeza nos seus representados também tem problema dessa natureza, mas o que fazer? Mas eu gostaria de ouvir, então, quais as principais denúncias e que forma nós podemos trabalhar juntos? Nós temos muitas denúncias assim, pessoas que vão, por exemplo, eu vou falar do caso de travestis e transexuais. A questão da travestilidade, ela é mais exteriorizada, né? Ela, quer dizer, a pessoa, ela aparece mais, quer dizer, né? Está mais evidente do que, por exemplo, a questão da orientação sexual, gay ou lésbica, que entra num estabelecimento comercial e é discriminado e não permite que
que acaba se discriminando essa pessoa. No caso das travestis, é muito comum elas vão a um supermercado, vão a uma loja para comprar um produto e de cara já são discriminadas, já são destratadas por serem travestis. Então, aquela presunção que aquela pessoa não tem condições de estar ali, não tem condições de adquirir aquele produto, não tem condições de ter aquela prestação de serviço. Isso é uma discriminação que essa lei estadual que eu mencionei no outro bloco pune, né? A Lei 10.948 de 2001. Vamos falar no caso de uma lanchonete, isso é comum. Então, vai um casal de heterossexuais numa lanchonete, tem uma demonstração de afeto, e quando eu falo demonstração de afeto, é uma demonstração de afeto como qualquer casal, de pegar na mão, de dar um abraço, nada muito ostensivo, nada muito explícito. É muito comum acontecer, se for um casal de homossexuais ou um casal de lésbicas, do gerente vir e falar, olha, aqui você não pode demonstrar afeto, porque aqui é um ambiente de família. Isso já aconteceu mais de uma vez, esse tipo de situação, né? A Lei 10.948 de 2001, que é a lei estadual que pune a discriminação homofóbica aqui, ela pune esse tipo de conduta. A demonstração de afeto que é permitida a um casal homossexual tem que ser permitida a um casal heterossexual. E com relação ao que os sindicatos podem, os sindicatos eles podem ajudar de muitas formas, né? Podem ajudar para que a gente promova a inclusão dessa população, para que a gente fomente, isso já é feito aqui, eu tenho acompanhado aqui o trabalho de vocês, no sentido de promover a cidadania, o respeito à cidadania e o respeito à diversidade, o respeito, porque a sociedade é plural. E isso vocês fazem já, né? E a gente tem que ampliar isso. Nós temos o papel dos sindicatos seria fundamental também na questão da inclusão social dessa população, que é uma população que não consegue muitas vezes emprego por uma questão de discriminação, por uma questão apenas de homofobia, né? E que não consegue estar inserida no mercado. Agora, você fez um comentário que, na realidade, pode até ter essa discriminação pelos próprios trabalhadores contra. Sim. Isso é muito ruim. Então, nós precisamos, na realidade, um papel que o sindicato tem que fazer é conscientizar os trabalhadores para não fazerem atos que hoje são até criminais, né, que tem uma legislação que pune. Sim. Mas também não só por conta da legislação. Por respeito, por conta cidadania, de respeito, né? por conta de cidadania. Se a pessoa assume a orientação sexual dela, se ela assume que ela é gay, se ela assume que ela é lésbica, dificilmente ela consegue aquela vaga, infelizmente. E às vezes ela até não declara a sua orientação sexual, consegue a vaga, mas a partir do momento que ela chega, ela comente com algum colega do trabalho que ela é homossexual, a partir daí passa a ser uma perseguição, uma homofobia velada, que muitas vezes o gerente, o superior, acaba não fazendo nada para acabar com isso. Isso acontece muito, a gente tem vários casos de discriminação nesse sentido. Quando é travesti, transexual, nem consegue o emprego. Pode estar qualificada, pode ter condição de preencher aquela vaga, pode ser uma pessoa que tenha totais condições de exercer bem aquele trabalho, mas não consegue. Então, nós temos menos discriminação em algumas áreas que, por exemplo, cabeleireiro, área de telemarketing, que tem muito homossexual, tem até travestis e transexuais que conseguem, porque você não está vendo, né? Você não está lidando diretamente com o público. Então, até se consegue vagas de emprego, essas pessoas acabam conseguindo. Mas quando é outro tipo de serviço, outro tipo de comércio, ainda tem uma resistência muito grande. Então, a gente tem várias vezes, e a prova é muito difícil, né? Você provar, por exemplo, que você foi demitida porque você tinha um chefe que era homofóbico, que quando tomou conhecimento que você era um homossexual, não passou a te perseguir, porque a homofobia ela é velada, ela não é clara, né? Ela não é... E isso acontece muito. Nós tivemos um caso recentemente de uma grande rede de supermercados que já foi processada e condenada mais de uma vez, com base na nossa lei estadual, que demitiu um funcionário por ele ser homossexual, né?
E então é uma situação que ainda, infelizmente, ocorre muito e a gente tem um longo caminho aí a percorrer e os sindicatos têm um trabalho, as centrais, a União Geral dos Trabalhadores, os sindicatos, a gente precisa muito dessa parceria para a gente combater esse tipo de situação no trabalho. Com certeza pode contar muito conosco. Você já tem a Cleonice, que era diretora do sindicato e da própria UGT. Uhum. E para finalizar o nosso programa, uma questão muito polêmica, porque você fez comentários que realmente muito sensíveis e que nos preocupa muito, porque se nós estamos vivendo uma democracia, se entende dessa diversidade, dessa capacidade de compreensão e da inclusão social. Mas na Câmara dos Deputados, numa das principais comissões, nós temos lá um presidente que pensa diferente. Como você, coordenadora, percebe uma situação, se no próprio Congresso Nacional nós temos pessoas com poder e que não pensam de forma velada, como você está comentando. Você está falando que muitas vezes é a questão velada. Como é que resolvemos um caso desse? Então, Como você entende? Eu sempre tenho dito nas minhas conversas, nas minhas falas por aí, que nós tivemos grandes avanços no Poder Executivo. Então, hoje nós temos coordenações, nós temos órgãos que pautam a questão da diversidade sexual. O Judiciário tem sido importante também, com a aprovação da união estável, agora do casamento, que o Conselho Nacional de Justiça determinou que todos os cartórios têm que efetivar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, nós tivemos avanços no Poder Judiciário, tivemos avanços no Executivo. Agora, no Legislativo, no Congresso Nacional, nós não temos nenhuma legislação, nenhuma sequer, que garanta os direitos dessa população. A população LGBT para o Congresso Nacional é uma população invisível. E, ao contrário, além de não fazer leis protetivas que reconheçam os direitos dessa população, eles querem fazer leis para restringir os direitos e leis absurdas, leis ridículas, como essa da cura gay que foi aprovada semana passada pela Comissão de Direitos, que não é direitos humanos. Eu falo que é Comissão de Direitos Desumanos, porque isso não é direitos humanos, né? E pessoas como o deputado Feliciano, infelizmente, estão lá com o único intuito realmente de fomentar a homofobia e não de garantir direitos e não de reconhecer a igualdade, porque o que a população LGBT quer, ela não quer privilégios, como eles falam, ela quer apenas o que todos têm direito, elas querem igualdade de direitos. Então, elas querem poder casar, elas querem que o Estado reconheça os seus direitos, é isso que essa população quer, não quer privilégios. E quando se tem um projeto de criminalização de homofobia, e se luta para que esse projeto seja aprovado, é por quê? Porque somente com uma legislação que puna realmente a homofobia que você vai conseguir minimizar essa discriminação. Meus amigos e amigas, infelizmente o tempo terminou. Eu fico muito feliz que existam pessoas como a Heloísa Gama Alves. E fico mais feliz ainda quando eu vejo os sindicatos comerciais de São Paulo, através dos seus diretores, em especial da Cleonice, estando diuturnamente à disposição da coordenadora. Porque é dessa forma que nós fazemos, na realidade, um papel importante do movimento sindical. Um trabalho de inclusão, um trabalho efetivo de cidadania. Isso me orgulha muito em presidir um sindicato que tem nos seus quadros pessoas como a Cleonice. Agradeço muito, Heloísa, a sua participação e, em especial, a você, que está nos vendo, dando essa contribuição importante e essa fidelidade extraordinária. Continue ligando para o 21215972, continue escrevendo ou visitando a Rua Formosa 99, no Vale do Anhangabaú, e acessando o nosso site www.comerciados.org.br. Até o próximo programa.